Boa noite, morcegada, como vocês estão? Vocês podem estar notando algo de diferente em mim, talvez seja super sutil, talvez você não consiga identificar bem o que é, então eu vou falar. Sim, eu perdi peso. Obrigada por notar. As brincadeiras à parte, eu resolvi fazer, primeiramente por diversão, um modelo 3D meu e acabou que eu gostei bastante, eu me diverti bastante fazendo esse avatar e foi super rápido de aprender a mexer nos programas, então eu decidi que talvez isso possa ser algo recorrente aqui no canal. Como vocês sabem, eu moro num lugar muito quente e não é sempre que a temperatura me ajuda a botar maquiagem, a me produzir toda, etc. Então isso vai ser uma alternativa. Inclusive, provavelmente os próximos vídeos vão ser assim, porque eu troquei de câmera e ainda tô tendo que acertar a iluminação e coisas do tipo. E eu também acho que dá pra fazer várias coisas criativas aqui, tipo cenários diferentes, essas coisas, então eu espero que vocês gostem. Esse é um trabalho em andamento, eu ainda tô tentando aprender a mexer direito nisso e mexer nas animações. E também ainda tô aprendendo a como melhorar o personagem, apesar de que essa versão 1.2 eu já achei bem legal, bem decente. É um programa bem fácil que eu usei pra fazer. Se vocês quiserem, se for interessante, eu posso, sei lá, mostrar como eu fiz e os básicos do programa, né? Então, por enquanto, ela está assim e eu gostei bastante da roupa que eu consegui fazer pra ela. Mas, enfim, introdução feita, vocês já sabem o contexto, então aproveitem o vídeo. Primeiramente, Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Sim, eu sei, super atrasado. Eu queria ter gravado algo pra ocasião, mas eu adoeci e precisei de um tempo pra me recuperar. Sem falar que eu precisei regravar esse vídeo, tive uns problemas com meu setup novo de câmera e iluminação. E não gostei do resultado da primeira versão. Então vamos tentar de novo no meu porão, que é imaginário, porém muito bonito. Eu queria ter feito esse vídeo em outras circunstâncias, mas como vocês já devem saber, a essa altura, no dia 11 de dezembro de 2021, a gente perdeu um grande ícone para todos os góticos, Anne Rice. Acho que para a maioria de vocês ela não precisa de apresentação, mas se você não é uma dessas pessoas, ela foi uma autora americana conhecida como Rainha dos Vampiros, uma gigante do gênero gótico que escreveu livros bastante conhecidos que até viraram filme, como Entrevista com o Vampiro e A Rainha dos Condenados. Apesar de eu só ter lido 3 dos livros dela, incluindo os 2 que eu acabei de mencionar, ela é uma das minhas autoras favoritas e eu acredito que ela influenciou bastante o meu próprio jeito de escrever. Então, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no trabalho dela e saber por que ela é tão admirada não só pelos góticos, mas pela maioria das pessoas que curtem terror e monstros. Anne Rice nasceu em Nova Orleans, no estado da Louisiana, e apesar de ela ser mais conhecida pela série As Crônicas Vampirescas, ela era uma autora bastante versátil. Ela escreveu sobre bruxas e lobisomens, e escreveu em outros gêneros como o erótico, com a série A Bela Adormecida, e também o bíblico, com 2 livros sobre a vida de Jesus. E isso é significativo, já que ela tinha uma relação conturbada com a igreja. Ela virou ateia aos 18 anos de idade e voltou à Igreja Católica em 1998. Mesmo assim, ela não concordava com todos os dogmas e credos do cristianismo, o que incluía o posicionamento da igreja em relação à comunidade LGBT e a métodos contraceptivos como o aborto. Essas eram causas que a Anne Rice apoiava e sobre as quais ela escreveu muito sobre, o que é bastante importante já que o filho dela, Christopher Rice, que também é escritor, é um homem gay e estava até trabalhando com ela na eventual série de TV das Crônicas Vampirescas, que a essa altura não sei dizer se vai sair ou não do papel. Em 98 também teve outro acontecimento bem impactante na vida da Anne Rice.
ela correu sério risco de vida depois de entrar em um coma diabético, sendo diagnosticada com diabetes tipo 1. Algum tempo depois, como consequência de uma cirurgia gastrobariátrica, ela se viu bem perto de morrer outra vez quando sofreu um sério bloqueio intestinal. Uma coisa que a gente aprende escrevendo é que quanto mais experiências você tem, mais rica é a sua escrita. E talvez todas essas experiências pelas quais ela passou sejam a razão de as histórias dela serem tão poderosas e cativantes. Quando a Anne Rice começou a escrever, vampiros não eram de jeito nenhum uma novidade. A gente já tinha vampiros icônicos na literatura como Drácula e Carmilla. Mas então como ela conseguiu se destacar tanto nesse meio? Bom, a minha teoria é que a resposta está no jeito bem diferente dela de escrever sobre eles. Eu não posso ter 100% de certeza, mas eu acredito que ela foi a primeira escritora a escrever uma história contada do ponto de vista do vampiro. Antes dela, tanto os livros quanto os filmes de vampiros sempre mostravam eles como o inimigo misterioso, o obstáculo a ser combatido, o representante do diabo e do mal. Mas em Entrevista com o Vampiro, ela abandonou essa estrutura completamente e apresentou o mundo pelos olhos do vampiro. Como é viver como um vampiro? Quais são as consequências emocionais da transformação? Eles sentem emoções? Como é o dia a dia deles? Como eles conseguem viver em sociedade em segredo? Eles sentem culpa por matar? Qual é o limite dos poderes deles, se é que tem um limite? E a gente vai tendo as respostas conforme a gente acompanha o desenvolvimento da história e o relacionamento entre o Louis, o vampiro recém-nascido que luta contra sua nova condição, e o Lestat, o criador que abraça ela completamente. E a Anne Rice vai além. Ela mostra as consequências de transformar uma criança em vampira, com a personagem da Cláudia. O Lestat transforma ela ainda muito nova e ela começa como a vampira perfeita, na opinião do seu criador. Ela não tem nenhum remorso e é muito boa em atrair vítimas graças à aparência inocente. Mas conforme ela amadurece mentalmente, ela percebe que o corpo dela não muda e ela quer que ele mude. Ela é uma mulher crescida, presa no corpo de uma criança, e isso acaba gerando um conflito entre ela e o Lestat, já que ela se ressente por ele ter feito dela o que ela é. Mesmo que se ele não tivesse feito isso, ela provavelmente teria morrido pela praga. E outra questão que a história levanta é sobre a imortalidade dos vampiros. É um fato que quanto mais um ser humano envelhece, mais difícil é para ele se ajustar ao mundo conforme ele muda, com relação à tecnologia, cultura, etc. Agora imagina o quão difícil seria se a gente vivesse por séculos. Então ela mostra que sim, os vampiros sofrem com isso e chega um momento que, para se adaptar aos novos tempos, um vampiro precisa da ajuda de um vampiro mais jovem que sirva de ponte entre o primeiro e o tempo atual. Se o vampiro antigo não faz isso, ele corre o risco de morrer de vez. Agora, outro aspecto que sempre acompanhou a figura do vampiro foi a sexualidade. O vampiro ainda é visto até hoje como uma criatura altamente sexual e erótica, e os vampiros da Anne Rice com certeza têm uma aura sedutora, mas lendo os livros a gente percebe que isso é mais um mecanismo para ajudar eles a seduzirem vítimas e se alimentarem do que para ter alguma satisfação sexual. Você não vai ver cena de sexo nos livros e a própria Anne Rice confirmou em entrevistas que os vampiros dela não fazem sexo, nem com humanos e nem com outros vampiros. Uma vez que o humano se transforma em vampiro, ele deixa de ver os outros através da lente de gênero e sexualidade. Eles param de dividir humanos e vampiros entre homens e mulheres, héteros e gays. Em termos práticos, os vampiros não podem ser considerados héteros ou gays porque os conceitos de gênero e orientação sexual não existem para eles. Eles não se importam com isso. Os vampiros sentem amor, mas a sexualidade não faz parte da maneira como eles amam. A maioria das pessoas veem o Lestat falando que ama o Louis e pensam, eles são gays. Quando na realidade não é um amor romântico e sim algo similar a um amor que você sente por um amigo ou por um familiar, porque eles não veem ninguém por uma lente sexual. E esse é outro aspecto onde os vampiros da Anne Rice se destacam muito dos outros.
Ela pegou o eroticismo do vampiro e transformou em algo mais refinado e menos apelativo, focando no aspecto emocional dos relacionamentos deles. Mas isso não significa que a Anne Rice era puritana ou achava que os vampiros dela tinham que ser superiores de alguma forma. Afinal, ela era fã de True Blood, uma série de vampiros onde eles parecem que estão num cio eterno e toda hora sem roupa, então ela claramente não ligava pra isso. Ela só decidiu não seguir esse caminho com os vampiros dela. Talvez um dos motivos de as histórias da Anne Rice serem tão boas e marcantes são as inspirações que ela tirou da própria vida dela e pôs nos livros. A personagem da Cláudia, que eu mencionei mais cedo, é um exemplo disso. A Anne Rice escreveu ela baseada na filha dela, Michelle, que morreu aos 6 anos de idade de leucemia. Sim, uma doença do sangue, ironicamente. Assim como a Michelle, no livro a Cláudia tem cabelos loiros e também tem 6 anos quando ela é transformada pelo Lestat. Inclusive, na história tem um momento em que a Cláudia sente que o Louis não quer mais cuidar dela, então ela encontra uma mulher e pede para que ele transforme essa mulher para ser a cuidadora dela. E o Louis pergunta para essa mulher por que ela quer ser transformada. E ela responde que é porque a Cláudia é uma criança que não pode morrer. E então é revelado que essa mulher perdeu uma filha. Então a gente vê claramente que a Anne Rice botou o luto pessoal dela na história. O próprio Lestat foi inspirado pelo marido da Anne Rice, Stan Rice, que foi um artista e poeta. Ela disse que tanto a aparência quanto a personalidade do Lestat foram inspiradas nele. E o Louis, segundo ela, foi inspirado nela mesma, ou pelo menos no estado de espírito em que ela estava na época. O que é interessante é que ela fez isso de uma forma que não ficou óbvia. Não é um self-insert dela na história. Se você estiver lendo e não souber de nada disso, você não percebe essas inspirações. A versatilidade da Anne Rice não está só no fato de que ela escreveu vários gêneros literários, mas também no fato de que ela escrevia com a mesma qualidade para mídias diferentes. Foi o caso da adaptação de Entrevista com o Vampiro para filme, que saiu em 94. O diretor do filme, Neil Jordan, chamou a Anne Rice para ser a roteirista do filme e ela fez um trabalho excelente. Tão excelente que, em certos momentos, o filme chega a superar o livro. Calma, gente, é só a minha opinião. Mas é impressionante porque um roteiro de filme tem uma estrutura muito diferente de um romance. No romance você tem mais tempo para desenvolver a história, os personagens e descrever cenários, enquanto no filme as coisas precisam ser mais fluidas e dinâmicas. O ritmo é completamente diferente. Tanto que muitos autores que publicaram livros decentes, J.K. Rowling, ficam completamente perdidos quando tentam escrever filmes. Outro desafio para o autor é ter que mudar ou excluir coisas da história para caber no filme. É claro que eu não posso falar por todos os escritores, mas acho que tem uma boa parte deles que são como eu. A gente passa um tempo desenvolvendo a história, escrevendo ela exatamente como a gente quer, com todos os detalhes e cenas, etc. E mesmo que eu conhecesse tudo sobre a estrutura de um roteiro, eu acho que ia ser difícil pra mim ter que mudar informações e ter que cortar cenas e até mesmo cortar personagens da minha história para ela caber num filme. Então o fato de que ela conseguiu fazer as mudanças necessárias de uma forma que ficasse boa e sem parecer que momentos importantes ficaram de fora é uma prova do talento dela. Tudo bem que no filme eles cortaram a cena em que o Lestat aparece no Teatro dos Vampiros. Teria sido uma cena interessante de ver no filme, mas 99% do filme é perfeito. E é claro que boa parte do mérito do filme também é do elenco, que é maravilhoso, e da direção do Neil Jordan, que foi super respeitosa ao livro. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito da adaptação de A Rainha dos Condenados. A Anne Rice não teve nenhuma participação nesse e, coincidência ou não, o filme é bem ruim. É datado e mesmo que a Alaia tenha ficado boa como a caixa, na minha opinião, eles tentaram condensar 2 livros no mesmo filme, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, que são 2 livros com muito conteúdo, então é claro que não ia dar certo. E o resto do elenco também foi bem fraco, infelizmente.
O que é uma pena, porque é nessas histórias que a gente vê o Lestat como um rockstar. É um momento icônico que seria muito legal de ver no filme, se fosse bem feito. Sem dúvida, muitos góticos foram marcados pelo trabalho da Anne Rice, como eu. E com certeza vocês concordam comigo que ela não morreu. Porque ela é a rainha dos vampiros, ela é imortal e vai continuar sendo através das obras dela. Vocês já leram algum livro da Anne Rice ou só assistiram os filmes? O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo com quem você quiser e se inscreva no canal e clique no sininho para receber meus próximos vídeos. Na descrição, como sempre, está o link do meu Instagram e Twitter. Eu posto bastante coisa no Instagram e tô tentando voltar a postar com mais frequência no Twitter, então me sigam em ambos ou em qual você preferir. Muito obrigada por terem assistido até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.